A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, né, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Hoje nós vamos para mais uma aulinha de história e vamos trabalhar já iniciando aqui o capítulo de número 2, tá bom? Esse capítulo ele vai focar aqui na origem das espécies, inclusive da espécie humana. Mas antes da gente falar um pouquinho dessa origem, né, de onde veio o homem, né, essa conversa toda, a gente precisa debater alguns pontos. E aí eu começo falando um pouquinho sobre a origem do ser humano e da natureza, focando nesse processo de criação dessa natureza. Então, se eu perguntar para vocês como foi, né, que foi formado aí o universo. Então, vocês já ouviram falar, então essa aulinha é bem de revisão mesmo, porque são pontos, né, meus amores, que vocês já escutaram aí em aulas anteriores de história e de ciências também. Então, a teoria do nascimento do universo mais aceita é chamada de Big Bang, né? Significa, esse Big Bang significa uma grande explosão que deu origem aí, né, a esse processo de resíduos, né? Essa explosão gerou alguns resíduos. Esses resíduos acabaram se juntando, né, pequenas partículazinhas que alguns chamam até de poeira, né, foi se juntando e deu força aí e formou a matéria. Então, esse é o processo, né, que a gente costuma colocar, né, que aconteceu aí há bilhões de anos e deu origem aí ao universo. Então, essa é a teoria mais aceita, que vocês já escutaram, né? A Pro tá só aqui relembrando com vocês bem por alto, ok? E aí o surgimento da Terra, nesse contexto de formação do universo. A gente falou, né, que o Big Bang, essa teoria que diz, né, que foi formada a partir de uma grande explosão, é para o universo. Dentro disso, a gente também tem aí o surgimento da Terra, do nosso planeta, o planeta onde a gente está, tá certo? Que se deu aí, geralmente se coloca mais ou menos aí em torno de 5 bilhões de anos atrás. Então, o surgimento da Terra, de acordo com os estudos mais aceitos, são desse período aí da história para o surgimento aí do nosso planeta. Então, o planeta aí, na verdade, era, né, uma grande bola de fogo quando surgiu há 5 bilhões de anos e passou por um processo de resfriamento, né, dentro aí do período de anos aí posterior, tá certo? Então, a gente precisa ter esse entendimento aqui para começar, né, a entender um pouquinho aí o processo do ser humano mais na frente. E aí, há cerca de 1 bilhão de anos, né, apareceram aí os primeiros seres vivos, tá bom? Que eram ainda numa estrutura unicelular, onde só tinha uma única célula, estrutura bem mais, né, arcaica do que a gente tem atualmente. Aí, a Pro comentou com vocês esse contexto rapidinho aqui, né, de início de tudo, tanto do universo, da Terra e também dos primeiros aí seres vivos, ok? E a gente continua, né, falando aí sobre o ser humano. Como foi que surgiu o ser humano? Qual é a teoria aí mais aceita, né? Quais são as teorias aí mais aceitas? Se eu perguntar como foi aí que surgiu os primeiros seres humanos, vocês vão me dizer o quê? Eita, professor, tem aquela, né, que foi Deus que criou, né? E também tem aquela conversa, né, aquela história do macaco. Não tem? Lembraram? Então, essas duas teorias de fato existem e são as teorias mais aceitas para o surgimento dos seres humanos, tá bom, minha gente? E essas teorias, elas têm aí as nomenclaturas de criacionismo e evolucionismo, tá bom? Então, essa daqui, apesar de ser, né, polêmicas, são as mais aceitas para justificar o surgimento do homem. Vamos começar aqui trabalhando o criacionismo. Quando eu estou falando criacionismo, eu estou dizendo que, ó, a aliança de Deus aí com o homem, foi Deus que criou. Por isso o nome criacionismo, porque vem desse processo de criação de Deus. Então, essa explicação, né, desse criacionismo é difundida principalmente a partir da Bíblia. Não é isso?
no seu primeiro livro lá, né, Gênesis. Então, em Gênesis vai contando como foi esse processo da criação dos primeiros seres humanos, né? Principalmente ali a partir de Adão, né, que depois é de sua costela, né? Teve Eva, né? Deus concedeu aí também para essa companheira, né, para Adão, Eva. Então, isso daí, minha gente, é uma teoria, né, que também foi colocada e que se justifica a partir da Bíblia, tá bom? E que é muito aceita. E é a teoria do criacionismo. Deus criou tudo, tá bom? Inclusive o ser humano. Então é muito importante que vocês observem isso daí, tá bom? Então é a primeira teoria, criacionismo. Segunda teoria é a do evolucionismo. Já ouviram falar? Sim? O que significa isso daí? Professora, é aquela lá do macaco? Sim. Geralmente vocês me fazem essa pergunta. Então, a teoria evolucionista, tá? Do evolucionismo, ela diz, né? Se baseia aí nas ideias de Charles Darwin. E Darwin dizia o seguinte, né? Que o ser humano, ele veio aí de uma evolução até chegar no formato, né? Na forma tanto, né, física, mental e tudo mais que a gente tem hoje. Então, tudo é um processo evolutivo. Por isso o nome teoria evolucionista, tá bom? Então, essa teoria, né, diz que o ser humano ele vai surgindo a partir do processo evolutivo e que ele veio de outras espécies mais arcaicas, tá bom? Mais antiga aí nesse sentido. Então, esse processo ele é uma evolução genética que ia acontecendo de modificação aqui, né, do crânio e da estrutura física também. A gente precisa ficar muito atento quando a gente fala dessa teoria, porque senão, né, a gente pode aí, né, confundir alguns pontos. Então, duas ideias justificavam esse processo aí, né, que Darwin colocava. A primeira é a chamada mutação, tá bom? Que para ele era um constante processo de evolução e transformação das espécies. Então, elas iam se modificando, né, passando por uma mutação que era natural por conta, né, do meio que eles estavam ali vivendo. Vamos acompanhando. A segunda era a seleção natural. Olha o nome aí. Mutação significa essa mudança. A seleção natural, né, colocava justamente que por consequência dessa mutação, né, tinha algumas espécies que se adaptavam melhor, né, ao meio em que viviam. E essas espécies, elas iriam sobreviver. Por isso, uma seleção natural, né? Elas passavam por essa mutação e, por conta dessa mutação, elas iam se adaptando melhor ao meio ou não. Era a justificativa de Charles Darwin, né? Então, a principal justificativa aí, ok? O que eu preciso também colocar para vocês sobre essa teoria, né, do evolucionismo? Ela ganha outras forças, né, outras pessoas. Charles Darwin vai ser o primeiro, né, a colocar, mas depois a gente tem outras pessoas aí, né, reforçando essa teoria. E aí, minha gente, a gente tem aí Lamarck. Então, Lamarck, ele também era outro cientista e ele apresentava duas outras teorias que iam, né, dar uma força também aí a essa ideia de evolucionismo. Quais eram? A lei do uso e desuso, já ouviram falar? E a lei da herança aí dos caracteres adquiridos. Então, a lei do uso e desuso significava que quanto mais eu usava uma estrutura física, ela ficava, né, mais forte, ela se desenvolvia. O que eu não usava, né, o que a espécie não utilizava, ela desaparecia, né? Tanto que se coloca nesse exemplo aqui do uso e desuso a ideia de que, né, a cobra anteriormente ela tinha a questão aí de ter realmente os pés, né? E aí no processo evolutivo ela acaba perdendo por conta realmente do uso e desuso. Então, o que eu uso, eu fortifico. O que eu não uso, cai em desuso, desaparecia. Isso no processo evolutivo, né, colocado aqui por Lamarck, tá bom? E a lei da herança dos caracteres adquiridos. É interessante porque ele vai considerar aí cada espécie, a partir do processo do uso e desuso, ela ia, né, reforçando para as próximas gerações essas características que eles adquiriam. Por isso, caracteres adquiridos. Então, quando ele
conseguir alguma característica, isso ia se reforçando aí, né, no processo evolutivo posterior. Então, ele ia levando essas características que foram modificadas. Então, isso já na visão de Lamarck. Tá bom, meus amores? Então, prestem bem atenção. O aparecimento da humanidade, como a Pro já falou para vocês, né, se deu a partir dos hominídeos, né, que são aí os antepassados do homem contemporâneo, de nós, né, de todos nós. Então, se diferenciava aí de outras espécies, principalmente, né, do macaco, muita gente diz, a gente veio, né, do macaco, a gente veio do mesmo tronco comum, não diretamente dele, tá bom, minha gente? Que se diferencia aí das outras espécies, o ser humano, por conta da sua capacidade de alterar o ambiente em que ele vive. E ele consegue alterar por quê? Por quê, turminha? Porque ele tem aí uma capacidade intelectual para isso. Então, justamente, né, a gente vai ter os hominídeos aí como essa espécie tão interessante, justamente porque ele consegue fazer essa alteração. E aí a gente tem aí uma evolução, né, a partir da teoria evolucionista, que o ser humano teve essa ordem aqui. Segundo os cientistas, né, essa foi a ordem aí dos hominídeos. E aí a Pro quer destacar para vocês aqui essa imagem. Por quê? Porque os hominídeos, como eu falo para vocês, né, é a família que inclui, inclusive, os gêneros humanos, tá bom? Então, essa é a nossa ordem. E esses hominídeos surgiram mais ou menos quando? Mais ou menos há 5 milhões, tá? A Terra foi há 5 bilhões, para vocês não confundirem, que surgiu. O homem há 5 milhões. E a gente precisa observar que a gente tem 2 troncos, tá bom? O tronco do ser humano, nós, né, atualmente, aqui, nesse homem moderno, e tínhamos os primeiros troncos, que foi aí já um processo mais, né, fortificado. E aí, para vocês compreenderem melhor, a Pro vai passar um videozinho, agora para vocês vão ficar com um videozinho, que ele é super interessante sobre esse processo aqui dos hominídeos. Assistam ao vídeo, tá bom? Os hominídeos são a família biológica da qual fazem parte os seres humanos e os seus ancestrais. Entre os primeiros hominídeos estão os australopitecos. Estima-se que os australopitecos viveram na África há aproximadamente 4 milhões de anos. Supõe-se que eles comiam essencialmente vegetais, raízes, sementes e brotos. Porém, alguns cientistas supõem que em algumas espécies de australopitecos comiam lagartos, ovos e pequenos mamíferos. Há aproximadamente 2 milhões de anos atrás, a árvore biológica dos hominídeos apresentava 2 ramos principais, o da espécie dos australopitecos, cujos membros dessa espécie se extinguiram há cerca de 1 milhão de anos atrás, e o da espécie do gênero Homo, que chegou até os seres humanos atuais. Vamos ver um pouco das principais características da divisão do gênero Homo. Em primeiro, temos o Homo habilis, que foi contemporâneo do Australopithecus, pois estima-se que tenha vivido há aproximadamente 2 milhões de anos atrás na África. Uma de suas características era a diferença em sua alimentação, que além dos vegetais, incluía carne. O Homo habilis recebeu este nome pois estima-se que tenha construído os primeiros instrumentos de pedra e madeira. O segundo é o Homo erectus, que viveu há aproximadamente 1.700.000 anos atrás e até cerca de 300 mil anos atrás. O Homo erectus habitou a África e dispersou-se pela Europa e Ásia, porém não chegou à América e nem à Austrália. O Homo erectus foi a primeira espécie a construir instrumentos de pedra padronizados. Foi o primeiro também a caçar e utilizar o fogo. Temos o Homo neanderthalensis, que viveu há aproximadamente 135 mil anos atrás até 34 mil anos atrás. O homem de Neandertal, como é mais conhecido, habitou em grande parte do mundo, como também a Europa e a Ásia.
e possuía algumas características dos seres humanos atuais. Porém, provavelmente era mais forte e mais musculoso que a maioria dos seres humanos de hoje. O homem de Neandertal desenvolveu diversos utensílios de pedra, tais como facas, raspadores e pontas de lança. Por último, temos o Homo sapiens sapiens, que viveu na África, Ásia, Europa e migrou para a América, e que constitui a espécie da qual fazemos parte. Acredita-se que a partir de 10.000 anos antes de Cristo, os grupos dos Homo sapiens sapiens, que até então eram caçadores e coletores, produziram uma grande mudança em sua forma de viver, que foi a agricultura, a domesticação e criação de animais, e a organização dos primeiros núcleos urbanos, que originaram as primeiras cidades. Assistiram o vídeo? Não é muito interessante? Então ele vai explicar bem direitinho esse processo aqui da formação dos hominídeos. Então, o que ele coloca aí como principal? Que temos dois troncos, duas vertentes aí nessa árvore genealógica dos hominídeos. O primeiro é o grupo aqui, né, dos australopithecus, tá bom? Que vão se dar aí em duas fases. Esse daqui vai ser o mais arcaico, tá bom? Vai ser o processo aí mais arcaico. Por quê? Porque ele vai habitar aí o nosso planeta Terra há cerca de 4, tá bom? Milhões aí de anos atrás. Principalmente na região da África. E a dentição dele não parecia com a dentição aí do ser humano. Provavelmente ele está passando por um processo aí de modificação. Por isso que não tem nenhuma aparência. Então a gente tinha aí uma diferenciação nos australopithecus, tá bom? Tanto a primeira como a segunda etapa. E tem a origem do ser humano, né? Que é a do Homo. Então a gente vai ter aí a diferenciação e o ser humano a partir do tronco do Homo, tá bom? E aí vem, né, as várias modificações até a gente chegar no Homo sapiens, como vocês, né, observaram aí, tá bom? Então a gente comenta hoje, nessa aulinha, o processo evolutivo aqui do ser humano, tá bom, meus amores? Observem, assistam, vejam e revejam se preciso for, tá bom? Então, ó, beijos da Pro e até o nosso próximo encontro.